Bom dia, e hoje nós vamos ler o livro de Tobias, que é um livro maravilhoso e não tem na tradução evangélica, nem na Bíblia evangélica, mas ela faz parte da Bíblia católica e é uma história assim que toca muito nossos corações. E nós vamos ler em 2 dias, hoje dos capítulos de 1 ao 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, nos batiza com fogo, com a Tua Palavra, para que possamos cada dia mais sermos pessoas apaixonadas pelas Escrituras e que essas Escrituras façam toda a diferença em nossas vidas, no nosso viver, no nosso pensar, no nosso escutar, no nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Livro de Tobias, capítulo 1. Vida exemplar de Tobit, pai de Tobias. Tobit, da tribo e da cidade de Neftali, situado na Galiléia superior, acima de Nazon, atrás do caminho do ocidente, tendo à esquerda a cidade de Sefete, foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanasar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo de que podia dispor distribuía a cada dia a seus irmãos da raça, que compartilhavam com ele sua sorte de cativo. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Neftali, seu proceder nada tinha de pueril. Por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, só ele fugia da companhia de todos e dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor, Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. De 3 em 3 anos dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Esta e outras práticas semelhantes da lei de Deus tinha observado desde a sua infância. Quando se tornou adulto, desposou uma mulher de sua tribo chamada Ana, da qual teve um filho, a quem deu o nome de Tobias. Ensinou-lhe desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e a se abster de todo pecado. Deste modo, quando chegou com sua mulher e seu filho como cativo, no meio de sua tribo, a cidade de Nínive, embora todos os outros comessem de alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. E porque ele conservava com todo o seu coração a lembrança de Deus, Deus tornou-o simpático ao rei Salmanasar, que o autorizou a ir onde quisesse e a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados e dava-lhes conselhos salutares. Foi um dia a Rages, cidade da Média, com 10 talentos de prata que o rei lhe tinha dado. Encontrando entre a multidão de seus compatriotas um homem de sua tribo chamado Gabael, o qual se achava em dificuldades, deu-lhes a sobredita quantia de prata mediante um recibo. Passou o tempo, Salmanasar morreu, e Senequeribe, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Ora, Senequeribe odiava os israelitas. Tobit ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava e distribuía dos seus bens a cada um segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia os nus e, com uma solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senequeribe, fugindo da Judéia ao castigo com que o Deus o ferira por suas blasfêmias, mandou assassinar na sua ira um grande número de israelitas, Tobit sepultou os seus cadáveres. Denunciaram-no ao rei, que o mandou matar e confiscou todos os seus bens. Tobit, porém, despojado de tudo, fugiu com seu filho e sua mulher, e como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Ora, 45 dias depois, o rei foi assassinado por seus filhos, e Tobit voltou para sua casa, e foram-lhe restituídos todos os seus bens. Capítulo 2. Tobit fica cego. Algum tempo depois, em um dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobit. Ele disse então a seu filho: vai buscar alguns homens piedosos da nossa tribo para comerem conosco. Ele saiu, mas logo voltou, anunciando ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na praça. Tobit levantou-se imediatamente da mesa, sem nada haver comido, e foi aonde estava o cadáver. Tomou e levou-o clandestinamente para sua casa,
a fim de sepultá-lo com cuidado depois do sol posto. Tendo escondido o cadáver, começou a comer com pranto e tremor, lembrando-se do oráculo que o Senhor tinha pronunciado pela boca do profeta Amós: converterei vossas festas em luto e vossos cânticos em elegias fúnebres. Amós 8, 10a. Quando o sol se pôs, ele foi e sepultou. Seus vizinhos criticavam-no unanimemente, dizendo: já uma vez ordenaram que te matassem. Precisamente por isso e mal escapaste dessa sentença de morte, recomeças a enterrar os cadáveres. Mas Tobit temia mais a Deus que ao rei, e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, foi para sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe um ninho de andorinhas, esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardado seus mandamentos, ele não se afligiu nem murmurou contra Deus por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias de sua vida. Assim como o bem-aventurado Jó foi insultado por outros chefes, assim seus parentes e amigos escarneciam de seu comportamento. Onde está, diziam eles, essa esperança por cujo amor deste esmola e sepultastes os mortos? Porém Tobit repreendia-os, dizendo: não faleis assim. Somos filhos dos santos patriarcas e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não perdem jamais a sua confiança nele. Ora, Ana, sua mulher, ia todos os dias tecer e trazia o que ela ganhava com o trabalho de suas mãos. Foi assim que, tendo trazido para casa um cabrito que recebera como gratificação, seu marido ouviu-o balir e disse: vê que ele não tenha sido roubado, restitua-o ao seu proprietário, porque não nos é permitido comer e nem mesmo tocar o que foi roubado. Ao que lhe respondeu sua mulher com indignação: tua esperança é manifestamente vã. Agora tuas esmolas mostram bem o que valem. Com essas e outras palavras semelhantes, ela censurava-o duramente. Capítulo 3. Tobit então, suspirando em meio de suas lágrimas, pôs-se a orar: vós sois justo, Senhor. Vossos juízos são cheios de equidade, e vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Não me castigueis por meus pecados, e não guardeis a memória de minhas ofensas, nem das meus antepassados. Se fomos entregues à pilhagem, ao cativeiro e à morte, e se nos temos tornado objeto de mofa e de riso para os pagãos, entre os quais nos dispersastes, é porque não obedecemos às vossas leis. Agora, os vossos castigos são grandes, porque não procedemos segundo os vossos preceitos, e temos sido leais para convosco. Tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver, mas recebei a minha alma em paz, porque é melhor morrer que viver. Prece de Sara. Aconteceu que precisamente naquele dia, Sara, filha de Raguel, em Ecbatana, na Média, teve também de suportar os ultrajes de uma serva de seu pai. Ela tinha sido dada sucessivamente a 7 maridos, mas logo que eles se aproximavam dela, um demônio chamado Asmodeu os matava. Tendo Sara repreendido a jovem criada por alguma falta, esta respondeu-lhe: não vejamos jamais filhos nem filha nascidos de ti sobre a terra. Foste tu que assassinaste os teus maridos. Queres porventura matar-me como mataste todos os 7? Ouvindo isso, Sara subiu ao seu quarto e lá ficou 3 dias completos sem comer nem beber. E orando com fervor, ela suplicava a Deus chorando que a livrastes dessa humilhação. Ao 3º dia acabou a sua oração, bendizendo o Senhor dessa forma: Deus de nossos pais, que vosso nome seja bendito, vós que depois de vos irardes usais de misericórdia, e no meio da tribulação perdoai os pecados aos que vos invocam, volto-me para vós, ó Senhor, para vós levanto os meus olhos. Rogo-vos, Senhor, que me livreis dos laços deste opróbrio, ou então me tireis de sobre a terra. Vós sabeis que eu nunca desejei homem algum, e que guardei minha alma pura de todo mau desejo.
Nunca frequentei lugares de prazer, nem tive comércio com pessoas levianas. E se consenti em casar-me, foi por vosso temor e não por paixão. Foi sem dúvida porque eu não era digna dele, ou talvez não eram eles dignos de mim, ou então me destinastes a outro homem. Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra tem a certeza de que sua vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá libertação, e que se houver castigo, haverá também acesso à vossa misericórdia. Porque vós não vos comprazeis em nossa perda, após a tempestade mandais a bonança, depois das lágrimas e dos gemidos derramais a alegria. Ó Deus de Israel, que o vosso nome seja eternamente bendito. Essas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo diante da glória do Deus Altíssimo, e um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Capítulo 4. Conselhos ao jovem Tobias. Tobit, julgando que sua prece tinha sido atendida e que ia morrer, chamou junto de si o seu filho e disse-lhe: Ouve, meu filho, as palavras que te vou dizer, e faça que elas sejam em teu coração um sólido fundamento. Quando Deus tiver recebido a minha alma, dará sepultura ao meu corpo. Honrarás tua mãe todos os dias de tua vida, porque te deves lembrar que quantos perigos ela passou por tua casa, quando te trazia em seu seio. Quando ela morrer, tu a enterrarás junto de mim. Quanto a ti, conserva sempre em teu coração o pensamento de Deus, guarda-te de consentir jamais no pecado e de negligenciar os preceitos do Senhor nosso Deus. Dá esmola dos teus bens e não te desvie de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Sê misericordioso segundo as tuas posses. Se tiveres muito, dá abundantemente. Se tiveres pouco, dá desse pouco de bom coração. Assim acumularás uma boa recompensa para o dia da necessidade. Porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. A esmola será para todos os que praticam um motivo de grande confiança diante do Deus Altíssimo. Guarda-te, meu filho, de toda fornicação. Fora de tua mulher, não te autorize jamais um comércio criminoso. Nunca permitas que orgulho domine o teu espírito ou as tuas palavras, porque ele é a origem de todo o mal. A todo que fizer para ti um trabalho, paga o seu salário na mesma hora, que o pagamento do teu operário não fique um instante em teu poder. Guarda-te de jamais fazer a outrem o que não quererias que te fosse feito. Come o teu pão em companhia dos pobres e dos indigentes. Cobre com suas próprias vestes os que estiverem desprovidos delas. Põe o teu caminho, teu pão e o teu vinho sobre a sepultura do justo, mas não comas nem o bebas em companhia dos pecadores. Busca sempre conselho junto ao sábio, bendize a Deus em todo o tempo e pede-lhe que dirija os seus passos, de modo que os teus planos estejam sempre de acordo com a sua vontade. Faço-te saber também, meu filho, que quando eras ainda pequenino, emprestei a Gabael de Ragés, cidade da Média, uma soma de 10 talentos de prata, cujo recibo tenho guardado comigo. Procura, pois, um meio de ir até lá para receber o sobredito peso de prata, restituindo-lhe o recibo. Procura viver sem cuidados, meu filho. Levamos, é certo, uma vida pobre, mas se tememos a Deus, se evitarmos todo o pecado e vivemos honestamente, grande será a nossa riqueza. Capítulo 5. Tobias procura um companheiro de viagem. Então, Tobias respondeu a seu pai: Tudo o que me ordenastes, meu pai, eu o farei, mas estou realmente sem saber como ir buscar esse dinheiro. Gabael não me conhece e eu tampouco o conheço. Que sinal lhe hei de dar? Não conheço nem mesmo o caminho por onde ir a essa terra. Seu pai disse-lhe: Tenho comigo o seu recibo, bastará que lhe o mostres para que ele te devolva imediatamente o dinheiro. Vai, procura um homem de confiança que te possa acompanhar, mediante uma retribuição. É preciso que recebas esse dinheiro enquanto ainda estou vivo. Tendo saído, Tobias encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como para uma viagem. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e disse-lhe: De onde és tu, ó bom jovem? Ele respondeu: Sou israelita. Tobias perguntou-lhe: Conhece porventura o caminho para a Média? Sem dúvida, respondeu ele. Tenho percorrido frequentemente esse caminho.
hospedei-me em casa de Gabael, nosso compatriota que habita em Rages, na Média, cidade que está situada na montanha de Ecbátana. Tobias disse-lhe: rogo-te que esperes por mim, enquanto vou anunciar isso a meu pai. Tendo Tobias entrado e contado o sucedido a seu pai, este ficou muito admirado e pediu que fizesse entrar o jovem. Ele entrou e saudou Tobit. A felicidade esteja contigo para sempre. Tobit disse-lhe: que felicidade posso eu ter ainda? Estou nas trevas, sem poder ver a luz do céu. O jovem replicou-lhe: tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te. Tobit disse-lhe: é verdade que poderás conduzir meu filho à casa de Gabael em Rages, na Média? Quando voltares, eu te retribuirei por isso. Então o anjo disse-lhe: eu o levarei até lá e o trarei são e salvo para junto de ti. Tobit então perguntou-lhe: rogo-te que me digas de que família e de que tribo és tu. O anjo respondeu: que é que procuras? A raça do servo ou o próprio servo para acompanhar teu filho? Mas, para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. És de família distinta, respondeu Tobit. Rogo-te que não me queiras mal por ter querido conhecer tua origem. O anjo então disse: conduzirei o teu filho são e salvo e assim retornará. Tobit respondeu: boa viagem, que Deus esteja em vosso caminho e que seu anjo vos acompanhe. Prepararam o necessário para a viagem. Tobias despediu-se de seu pai e de sua mãe, e os dois viajantes partiram. Depois que partiram, sua mãe pôs-se a chorar. Tiraste-nos, disse ela, o bordão de nossa velhice e o apartaste de nós. Provera a Deus que nunca tivesse havido esse dinheiro pelo qual o enviaste. O pouco que temos nos bastava. A nossa riqueza era à vista de nosso filho. Tobit respondeu-lhe: não chores. Nosso filho chegará são e salvo e voltará também são e salvo para a nossa companhia. Tu verás com os teus olhos. Estou certo de que um bom anjo de Deus o acompanhará e disporá solicitamente tudo o que lhe diz respeito, de modo que ele tenha alegria de voltar para nós. Ouvindo isso, sua mãe cessou de chorar e calou-se. E hoje o último capítulo, o capítulo 6, Viagem de Tobias. Tobias partiu, pois, em companhia do anjo, também o cão foi atrás deles. Deteve-se na primeira parada, à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para lavar os pés, eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Aterrorizado, Tobias gritou, dizendo: Senhor, ele lançou-se contra mim. O anjo disse-lhe: pega-o pelas gueiras e puxa-o para ti. Tobias assim o fez, arrastou o peixe para a terra, a qual se pôs a saltar a seus pés. O anjo então disse-lhe: abre o peixe, tira-lhe o coração, o fel e o fígado. Guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O coração, o fel e o fígado do peixe servirão para remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, assou uma parte da carne do peixe que levaram consigo pelo caminho. Salgaram o resto para que lhes bastasse até chegarem a Rages, na Média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo: Azarias, meu irmão, peço que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandastes guardar? O anjo respondeu-lhe: se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos que foram atingidos por manchas brancas, porque ele tem a propriedade de curar. Em seguida, Tobias disse-lhe: onde queres que pousemos? Aqui, respondeu o anjo, um homem da tua tribo e da tua família chamada Raguel, que tem uma filha chamada Sara. Além dela, não tem mais filho nem filha. Todos os seus bens te devem pertencer, mas é preciso que a recebas por esposa. Pede-a, pois, a seu pai, e ele a dará por esposa. Tobias replicou: ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Diz-me mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha a me acontecer, a mim que sou filho único, e deste modo faço descer lamentavelmente a velhice de meus pais, a habitação dos mortos. O anjo respondeu-lhe: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam banindo Deus de seu coração, e seu pensamento se entrega à sua paixão como um cavalo ou burro, que não tem entendimento. Sobre estes o demônio tem poder.
Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. Na primeira noite, queimarás o fígado do peixe e será posto em fuga o demônio. Na segunda noite, serás admitido na sociedade dos santos patriarcas. Na terceira noite, receberás a bênção que vos dará filhos cheios de saúde. Passada essa terceira noite, te aproximarás da jovem no temor ao Senhor, mas com desejo de ter filhos que o ímpeto da paixão. Obterás assim para os teus filhos a bênção prometida à raça de Abraão. E amanhã nós terminaremos este livro tão lindo e tão poderoso. Deus te abençoe. Até amanhã.